Eu queria perguntar para você, o que você acha que é mais importante dentro dos terreiros? Né? Os terreiros têm toques, têm ritos, isso é tão importante, é o mais importante. Conhecer a história do seu guia é muito importante isso. O que pode ser alterado ali no terreiro, nos rituais, enfim, sem que se modifique a finalidade do terreiro? Enfim, o que eu quero dizer para você é o que é a forma e o que é a essência. Nós sempre costumamos dizer que a essência é sempre mais importante que a forma. Mas o que é essência? O que é forma? Onde que esses conceitos se dividem? Então, para começar, eu queria explicar a diferença entre forma e essência, para a gente poder entender até dentro da religião, até dentro do terreiro, o que é forma, o que é essência, porque às vezes as coisas se misturam. E, como a gente está dizendo, a essência é mais importante que a forma. Então, a forma é o meio pelo qual as mensagens são trazidas até nós. Eu não estou falando só em termos religiosos, não. Eu estou falando na vida. Então, por exemplo, o que seria exemplos de forma? A moldura de um quadro que você achou bonito, a moldura é a forma. A essência é a tela. O formato de uma reunião, como que aquela reunião vai acontecer, isso é a forma. A essência é aquilo que vai ser conversado na reunião, é o conteúdo da reunião. A forma é a aparência física de alguém. A essência é o interior da pessoa. Então, vocês estão vendo? A forma é o meio pelo qual a gente tem contato com alguma coisa. E a essência é aquela coisa, é a própria coisa. Ainda em termos assim não religiosos, um bom exemplo para a gente pensar de forma e essência é o nosso vestir, as nossas roupas, né? A forma é a roupa que a gente está vestindo, a roupa que a gente quer vestir, que pode ser mais elaborada, pode ser mais simples, pode ser vermelha, amarela. Isso é forma. A essência é o fato de que a gente vai estar coberto, que a gente vai estar agasalhado, não vai estar com frio. Então a essência é o mais importante. Pouco importa se a minha roupa é vermelha, se é azul, se é rica, se é pobre, se eu estiver agasalhado num dia frio. Então, percebem como que a essência é sempre mais importante que a forma? A forma pode até ser modificada. Como dei o exemplo aqui da roupa, pode ser de uma maneira, pode ser de outra. E em alguns casos pode até ser suprimida. Eu posso não usar roupa em algum momento. Tem situações que a gente não precisa estar agasalhado. Então, o que é a forma e o que é a essência em termos espirituais? Agora vamos partir para a parte espiritual, vamos partir para dentro do terreiro. Se eu estou falando aqui o tempo inteiro que a essência é mais importante que a forma, dentro dos terreiros, onde estão as essências? Onde estão as formas? Em que eu devo dar mais valor? Em que eu devo prestar mais atenção? O que pode ser modificado sem alterar a finalidade, já que a forma pode ser modificada? Lá na tela que eu dei o exemplo, né, a moldura eu posso mudar, a tela é que eu não posso mudar. Se eu mudar a tela, já não é mais o mesmo quadro. Então é isso que a gente vai falar hoje. Em termos espirituais, assim como em termos materiais, entre a forma e a essência é sempre bem mais importante. É ela que constrói o nosso caráter, é ela que melhora a nossa personalidade, é ela que nos acrescenta algo de positivo que a gente vai levar para o futuro, até depois da morte. Então, em termos espirituais, olha para o seu terreiro, olha para a sua religião, mesmo que não seja um terreiro, e veja ali o que constrói a sua personalidade, o que acrescenta algo de positivo em você, o que acrescenta algo em você que você vai levar para depois da morte. Isso é a essência. Já a forma é o veículo por onde essa essência chega até nós. Ela é importante, mas nem sempre ela é tão importante assim. Ela é importante, mas nem tanto quanto a essência. E em alguns momentos a forma pode até ser suprimida também. Isso porque, como eu disse, a essência é a finalidade e a forma é o meio. Então, como eu disse, uma moldura sem tela, ela não vale nada, mas a tela sem moldura continua com o mesmo valor, porque a tela é a essência. Por isso, a forma pode ser suprimida e a essência continuar a mesma. Bom, gente, falando assim, pode ser que você esteja pensando, é fácil distinguir a forma da essência dentro do terreiro, o que é importante do que não é dentro do terreiro. Nem sempre é tão fácil assim, principalmente se a gente está falando de meio religioso. Porque no meio religioso, e especialmente no meio umbandista, que tem tantos rituais, que tem tantas coisas aparentes,
a troca da essência pela forma pode acontecer assim de uma maneira bem subjetiva, bem natural, que você não perceba de repente que você está passando a dar mais valor a algo que é forma do que é essência. Às vezes as pessoas nem se dão conta de que estão valorizando muito mais o que é transitório, o que pode ser modificado, do que a mensagem final. E é por isso que tem muita gente que dá mais valor à forma do que à essência dentro do terreiro. Então eu vou falar de algumas formas e das essências que tem dentro dos terreiros. Agora vamos para dentro dos terreiros. Vou dar alguns exemplos para a gente raciocinar. Em primeiro lugar, a gente pode considerar como forma todos os rituais do terreiro. Nossa, todos os rituais são forma? Todos os rituais são menos importantes? Sim, eles são importantes, mas eles são a moldura da tela. A tela é o trabalho espiritual que os guias desenvolvem. A tela é o que a gente consegue absorver dos nossos guias. Todo o restante, todo o ritual que você pensar, ele está só ao redor. Todo ritual é somente a moldura. Ele só acontece ali para facilitar o trabalho espiritual dos nossos guias. Eles são o meio, não são o fim, não são a finalidade. Então, e os rituais, eles podem ser modificados. Eu não posso trocar a tela, aliás, trocar a moldura de uma tela? Posso. Se eu trocar a tela é que muda a coisa. Aquele quadro deixa de ser aquele quadro. Os rituais também podem ser modificados. Mas o trabalho dos guias vai estar sempre ali. O trabalho dos guias é a tela. E aí tem gente que se preocupa demais com os rituais. Olha, a vela tem que ser branca. Não, não pode ser branca, tem que ser roxa. Se preocupa demais com isso. Não que não seja importante, mas não é o mais importante. Então tem gente que se preocupa se a vela é branca, se é roxa, se é acendida do lado direito, se é acendida do lado esquerdo. Isso pode, isso não pode. Aquilo é de Umbanda, aquilo não é de Umbanda. Gente, isso é preocupação com a forma. Como eu disse, a forma é importante, mas não é tão importante como a essência. Os rituais, assim como a moldura, pode até ser retirado. Quem é que não sabe disso? Que de repente, em uma necessidade, o guia pode de repente baixar sem ritual nenhum. E baixou, e fez a comunicação, e ajudou, e auxiliou. Então, ritual é importante, mas pode ser modificado e pode ser suprimido. Ao invés de ter tanta preocupação e tanta discussão sobre qual ritual que é certo, qual ritual que é errado, o importante para o médium é se concentrar na tela. E a tela é ele saber se ele está sendo um bom instrumento ou não na mão dos seus guias, para os seus guias trabalharem. Isso é a essência, isso é a tela. Os rituais são só moldura. Tem importância? Tem. Mas o mais importante é saber de si, se você está sendo um bom instrumento ou não na mão dos seus guias. É forma também a roupa branca, as guias que a gente usa dentro do terreiro. São importantes? São importantes, mas não são tão importantes quanto a essência que elas trazem, que é a lição de igualdade dentro do terreiro. Por que a gente usa roupa branca? A gente usa roupa branca que é para nós vermos que todos nós somos iguais. Mas aí tem gente que se preocupa mais com a forma, que é a quantidade de babados que a saia vai ter, o número de guias no pescoço, isso é muito importante. Tem terreiros que eu sei que usam, por exemplo, pulseiras para dizer quanto tempo a pessoa tem de terreiro, que isso é importante para eles. Isso é forma. A essência é que nós aprendamos a ser iguais. É isso que a roupa branca tem a nos ensinar. Mas olha como que a gente às vezes escorrega e dá mais valor à forma, à aparência, do que realmente à essência, aquilo quer ensinar. Uma outra coisa que é forma e não é essência é a percussão dos atabaques, do canto dos pontos. A essência qual é? A essência é a alegria que aquilo pode trazer e a facilidade de nos sintonizar com as vibrações dos nossos guias através daquelas vibrações. Então, até hoje, tem gente que se preocupa, está naquela discussão, se mulher pode ou não pode tocar atabaque, quais são os instrumentos que podem ou não podem ser utilizados, pode agogô, pode chequerê, pode não sei o quê. Gente, isso é forma. Isso não é o mais importante. O mais importante é que haja uma boa vibração e que essa boa vibração facilite a sintonia com os guias. Se os atabaques devem ficar à direita ou à esquerda do altar, não tem a menor importância. Então, forma é algo que pode ser modificado, é algo que pode facilitar a gente conseguir ver a essência.
mas não é o mais importante. O mais importante, eu torno a dizer, eu gosto muito desse exemplo, em um quadro, o mais importante é a tela, não é a moldura. Pouco importa se o atabaque está do lado esquerdo ou direito do altar, se tem mulher tocando ou se não tem mulher tocando, não vai fazer a menor diferença. O guia não pode baixar sem atabaque? O guia não pode baixar sem ponto? O guia não pode baixar sem ter a percussão? Pode também. Então, o mais importante não é a percussão. Tem gente que gosta muito do terreiro por causa da percussão, por causa do envolvimento musical. Isso não é o mais importante. Quem dá mais atenção a isto, a percussão dos atabaques, está esquecendo de olhar para a tela. Está olhando mais para a moldura. E é isso que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que prestar atenção na essência. O que aquilo pode nos trazer de crescimento. Uma outra coisa que são formas e não essências, talvez você vai ficar surpreso com isso que eu vou falar, são as firmezas, as obrigações, os trabalhos. Isso é forma. Isso é um meio para nos levar a conseguir a nossa conexão. Então, a essência não são as firmezas, as obrigações, os trabalhos que vão ser feitos. A essência é a nossa conexão com as vibrações superiores. É isso que é importante. Não é importante, ou melhor dizendo, não é tão importante a firmeza e a obrigação. O mais importante é a conexão que a gente consegue. Aí tem gente que se preocupa em ficar na internet procurando como fazer obrigação, como fazer trabalho, qual o elemento que usa, qual a palavra que fala, como se aquilo fosse o essencial. Olha, eu vou repetir o que eu falei. A forma nunca é essencial. Ela pode até ser suprimida. Aí tem aquele que acha assim, ó, a minha vida só depende para ir para frente de ficar fazendo obrigações, de ficar fazendo trabalho, de ficar fazendo ebó. Quando, na verdade, o mais importante não é isso. O mais importante é a sua conexão mental, a sua conexão vibratória com a espiritualidade. Isso que eu estou falando da obrigação e da firmeza é um meio que facilita a conexão, mas não é o essencial. Você não necessariamente vai depender de obrigação, de firmeza, de ebó para se conectar. Eu vou contar um caso para vocês. Uma vez conversando com um amigo meu, que é pai de santo de candomblé, ele falou o seguinte, que ele conheceu uma pessoa que estava assim, em muita dificuldade. Muitos problemas espirituais e muita dificuldade. E aí, fazendo um jogo para essa pessoa, no jogo apareceu assim, olha, para resolver o seu problema, você precisa fazer um trabalho, um ebó. Aí a pessoa falou, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí no jogo apareceu, o ebó é para você fazer com o que você tiver em casa. Ou seja, para ele não gastar dinheiro, né? Mas faça o ebó com o que tiver em casa. A pessoa chegou em casa, ebó normalmente é com comida, por isso a palavra ebó, que é de comer. E não tinha comida em casa, ela não tinha nada em casa. Ela olhou em casa para ver o que ela podia usar naquele trabalho. E a única coisa que ela encontrou foi um fio de telefone enrolado ali num cantinho, solto. Foi aquilo que ela fez. Foi aquilo que ela usou no trabalho. Um fio de telefone que estava embolado, abandonado dentro de casa. Ela fez o trabalho com aquilo e resolveu. O que isso quer dizer? O importante, enfim, não é exatamente o que vai ser usado. Não é exatamente o trabalho em si, a firmeza, a obrigação. Isso é um meio que facilita. Mas o que importa é a conexão. Aquilo é para facilitar a conexão. O que importa da gente é a nossa conexão com o mundo espiritual. É claro que é importante, se a gente vai usar elementos, se a gente vai fazer magia, não usar elementos errados. Eu quero deixar isso claro, porque um elemento errado, ele pode trazer outros problemas. Mas o que eu quero dizer é que não é essencial que se fique fazendo firmezas e obrigações o tempo inteiro, que se fique fazendo ebós o tempo inteiro. Você pode substituir tudo isso pela sua conexão mental, pela sua conexão vibratória, que é, afinal de contas, a finalidade de se fazer as obrigações e as firmezas. Mais uma coisa que é forma dentro dos terreiros, sabe o que é? Todo o gestual, a dança, os trejeitos, tudo referente à caracterização dos guias. Tem gente que gosta de ir ao terreiro, não é pelos ensinamentos que se aprende lá. Tem gente que gosta de ir ao terreiro por causa daquela festa, né? Do gestual, de ver o guia dançando, de ver o guia gritando, e o caboclo que bota o penacho é tão bonito. Isso tudo é forma, nada disso é essencial. A essência são os ensinamentos que os guias nos dão.
E aí tem gente que se preocupa, que tem como foco da sua preocupação saber como que o seu guia dança, como que ele se veste, qual é a sua história, isso é muito importante, como que ele brada, o que que ele bebe, qual é a cor do penacho do caboclo. Nada disso é tão importante quanto as mensagens que o caboclo traz, que o seu guia traz. Tudo isso é moldura do quadro. A tela é a mensagem. Não podemos dar mais valor a esta coisa aparente, não podemos dar mais valor à forma do que à essência. Só que o caminho da forma é sempre muito mais fácil, muito mais agradável que o caminho da essência. Por quê? Porque a forma mexe com os nossos sentidos, elas agradam aos nossos sentidos, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e elas e ainda podem, em alguns casos, massagear o nosso ego, né? Aí eu recebo um caboclo, bota aquele penacho maravilhoso na cabeça, eu recebo a pombagira tal, bota aquele vestido lindo. Isso tudo é forma. Então, a forma, elas agradam os nossos sentidos e ainda podem massagear o nosso ego com coisas exteriores, que não acrescentam nada à nossa moral. A nossa moral, o crescimento da nossa moral, o alimentar a nossa moral, isso é a essência. A essência é a finalidade de usar todas essas outras coisas, mas a essência não é tão fácil de ser absorvida quanto a forma. Por quê? Porque, ao contrário da forma, a essência mexe com a nossa moral. A essência desagrada aos nossos sentidos, porque ela massacra o ego. A essência é o conselho que o preto velho dá, é o conselho que o caboclo dá, falando para a gente ser mais humilde. Então, a essência vai contra o nosso ego. A essência nos ensina a perdoar, a tolerar, a nos esforçar para a gente ser melhor, para a gente vencer as nossas paixões. Isso todos os nossos guias nos ensinam. Então, isto é o mais importante. O mais importante não é a cor do penacho. O mais importante não é se o guia, quando dança, levanta a mão ou abaixa a mão. O mais importante não é se a saia roda muito ou se não roda muito. O mais importante não é o toque que está tocando naquele momento. Não é ficar fazendo obrigação em firmeza. O mais importante é assimilar a essência. Por quê? Porque a essência é o que a gente leva para nós. Nada do resto, nada da moldura a gente vai levar. A tela é a nossa vida, é ali que a gente tem que pintar aquilo que vai tornar a nossa tela mais bonita. Então, tem pessoas que se empenham em fazer todos os tipos de curso possíveis na internet. Magia das pedras, magia dos cristais, magia das folhas, magia do fogo, magia da fumaça, magia da água. Tudo isso é forma. Agora, me pergunte se uma pessoa dessas aí que gosta de fazer tantos cursos assim, tem interesse em assistir uma palestra que fala de moral, que fala de perdão, que fala de tolerância. Isso é a essência. Ué, mas a magia, aprender assim a magia das pedras, das folhas, não é importante? É importante também, mas não é tão importante quanto a magia da reforma moral. Quando você morrer, não vai ter feito diferença nenhuma para você se você aprendeu a acender vela, se você aprendeu a fazer magia com cristal, com fogo, com água. Mas sim, se você ajudou, se você aprendeu a tolerar o próximo, se você aprendeu a vencer as suas paixões, se você aprendeu a perdoar, é isso que vai fazer diferença para você. Está percebendo como todo o restante que eu falei é só uma moldura que embeleza um pouquinho a tela, mas a tela é o principal. Quando você morrer, ninguém vai perguntar quantas rodas e babados tinha a sua saia do terreiro, quantas guias você tinha no pescoço, o que você aprendeu quando você soube que o penacho do caboclo é verde. O que aquilo te trouxe de ensinamento? O que te trouxe de ensinamento saber o que a sua pombagira bebe champanhe? Nada disso importa, nada disso é importante. Quando você morrer, ninguém vai perguntar para você assim, quantas obrigações você fez para o seu orixá? Não, vão perguntar para você. O que vai contar para você lá é o que você conseguiu absorver do ensinamento do seu guia. O que você conseguiu absorver do que o seu guia falava sempre para você? Ninguém vai perguntar para você se você lembra qual era a história da sua pombagira. Você morreu e alguém lá vai perguntar, e aí, você lembra qual era a história da sua pombagira? Quais eram os orixás que você considerava dentro das 7 linhas de Umbanda? Ninguém vai perguntar isso. Isso não é importante. Ninguém vai perguntar quantos festivais de cantiga de Umbanda você participou, quantos você ganhou. Isso não é importante. O que será importante para você no futuro vai ser sempre o que você tiver aprendido, o mal que você tiver combatido, principalmente em você mesmo, as paixões que você tiver vencido, o bem que você tiver feito
para os outros. Mas, como eu disse lá no princípio, dentro do meio umbandista, é muito fácil trocar a essência pela forma. Tem gente que diz, por exemplo, assim, eu amo a minha preta velha, tudo que ela falar, eu faço. Se a vovó pedir assim, olha, pede para o meu cavalo a flor roxa que nasce uma vez por ano lá na costa do Senegal. O médium vai dar um jeito, vai encomendar, vai telefonar para alguém que mora no Senegal, naquela data vai pegar a flor e vai trazer para a vovó. Vai fazer tudo que a vovó pedir. Mas esse mesmo médium não consegue trazer para a sua vida a palavra dessa mesma vovó, quando diz que ele tem que aprender a perdoar, quando diz que ele tem que aprender a tolerar, quando diz que ele tem que ser mais compreensivo, mais compassivo, mais cordial com o seu inimigo. Aliás, que ele não tem que ter inimigo, porque ele tem que compreender os limites dos outros. Vocês estão percebendo como que a forma encanta? Ela encanta porque ela não exige o esforço pessoal, não exige a reforma íntima. A forma, ela encanta por massagear o nosso ego, por enfeitar a nossa visão. Então, danças, cantos, rituais, objetos que se usa, contos de história do guia, o que o guia bebe, o que o guia faz, tudo isso é importante? É importante, mas isso é forma, isso é só uma moldura. O que está na tela ali da Umbanda não é nada disso, tanto que tudo isso pode ser dispensado. O guia pode baixar sem dança, pode baixar sem canto, pode baixar com uma roupa comum, se a pessoa tiver necessidade de receber o guia. O guia pode baixar sem guia nenhuma no pescoço. O guia pode baixar sem ter atabaque tocando. Pode abaixar sem ter que rodar tanto. O guia pode baixar de qualquer maneira, em qualquer momento que haja a necessidade para dar a essência, que é o conselho, que é a orientação. Então, tudo isso que a gente às vezes valoriza demais dentro de um terreiro, tudo isso é forma, é moldura deste quadro chamado Umbanda. E a gente às vezes dá tão mais atenção à moldura e se esquece de ver a tela. Por quê? Porque a moldura encanta e a tela exige de nós o esforço pessoal, o esforço íntimo. Ali naquela pintura está o convite à nossa regeneração, está o convite à nossa reforma íntima. Isso é a essência. E aí você deve estar se perguntando assim, olha, se a forma envolve tanto a gente, né, e a gente às vezes até se confunde, dá mais valor à forma do que à essência, por que os guias permitem, então? Por que os guias ainda utilizam a forma, né, esses rituais todos? Né? Por um único motivo. Você lembra lá no jardim de infância que a professora primária cantava aquela musiquinha para ensinar o ABC para os alunos? Somente por isso. Nós ainda precisamos de algo que nos encante, algo lúdico, para que a gente possa abrir aos poucos a nossa mente para receber a essência que são as lições. A gente só não pode estacionar, querendo sempre dar mais valor à musiquinha que ensina o ABC do que entender realmente o alfabeto. A gente não pode achar que a capa do livro é mais importante do que a lição que está dentro dele. Minha gente, espero que com as minhas palavras eu possa ter ajudado você a distinguir um pouquinho melhor a forma da essência. Forma é importante? É importante porque ela facilita o nosso entendimento. Mas a gente não pode estacionar na forma e dar mais valor à forma. A gente tem que ir justamente no entendimento. A gente tem que ir justamente buscar o que aquilo quer me ensinar. Porque o que eu aprender, ou seja, aquilo que aquilo me ensinar, é o que eu vou levar para mim. Pouco vai importar depois, quando eu desencarnar, para o meu futuro espiritual, se eu usei branco, roxo ou azul. Se eu acendi a vela de um lado, se acendi a vela do outro. Pouco vai importar isso. Aliás, nada vai importar. O que importa é a reforma que a gente faz em nós mesmos com o auxílio dos nossos guias. Minha gente, um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.